Nós seguimos aqui o nosso conteúdo com um painel super importante para o setor da papelaria. A gente vai falar sobre o Programa Material Escolar, essa iniciativa tão relevante que vem democratizando o acesso aos materiais escolares. As associações do setor de papelaria e da indústria de impressão anunciam o lançamento de um movimento de sensibilização pela expansão do programa no Brasil. Para que a gente possa conhecer melhor o movimento, vamos assistir agora ao vídeo que apresenta a nova identidade visual do programa e o posicionamento em defesa dessa iniciativa. Vamos conferir. Todo ano é a mesma história. Atraso na entrega dos materiais escolares. Produtos de baixa qualidade. Alunos começam as aulas sem material. Mas o problema vai além do atraso. Esse modelo tira das famílias o direito de escolher. Frequentemente, obriga os estudantes a utilizarem itens escolares que estão longe da qualidade ideal para suas idades e necessidades específicas. Sem contar que desperdiça recursos e prejudica quem mais precisa. Mas existe uma forma de fazer diferente. Mãe, esse ano eu vou poder escolher meu caderno? Parece que o caderno virou assunto lá de casa, mesmo antes das aulas começarem. Nessa época o movimento muda completamente. A loja vai enchendo aos poucos e a gente sente que o ano começou de novo. Eu lembro que eu demorava um tempão para escolher meu caderno. Agora eu fico imaginando qual que ele vai gostar mais. Mas são tantas opções que a gente até se perde. Mas o bom é que com crédito dá para escolher uma opção que combine com ele. A primeira família entra, depois outra. Quando eu olho de novo, a loja já ganhou outro ritmo. É muito bom poder levar tudo que está na lista e ainda escolher entre várias opções. É nessa hora que eu respondo. Porque um dia como esse ajuda a manter a equipe trabalhando, a loja aberta e o bairro. Ela leva o material que o filho precisar. Eu fico com a certeza de que amanhã a gente abre essa porta de novo. Com o programa Material Escolar, as famílias de estudantes da rede pública recebem um crédito para escolher e comprar os materiais nas papelarias credenciadas. Assim, mais alunos começam o ano letivo com tudo o que precisa, enquanto o comércio local também ganha força. Quem aprende ganha, o dono do comércio ganha, a economia da cidade inteira ganha. Um programa que disponibiliza um crédito às famílias para a compra de materiais escolares, por meio de cartão físico ou aplicativo. Informe-se e faça parte deste movimento. Nossos estudantes merecem. O país agradece. Essas associações trabalham para ampliar o acesso ao programa Material Escolar. Muito bom. Vamos então compor aqui o nosso painel para os nossos convidados debaterem o programa Material Escolar. Para fazer a mediação aqui dessa conversa, eu convido ao palco a responsável pelas relações institucionais da ABFIAI, Aline Fogolin. Aline, seja muito bem-vinda. Sempre bom receber você aqui no nosso palco. Aline, nossa parceira da Escolar Office. Vamos convidar aqui agora o presidente da diretoria executiva da ABFIAI, Sidney Bergamaschi. Sidney, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar do nosso painel. Fique à vontade. Convido agora a secretária executiva da ADISPA, Márcia Alves. Bem-vinda, Márcia. Seja bem-vinda aqui ao nosso palco. Convido também o presidente da Abigraf Regional São Paulo, João Scortesi.
João, seja muito bem-vindo ao palco da Escolar Experience, fique à vontade. E convidamos para fechar aqui o nosso painel o secretário municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula. Secretário, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa programação do Escolar Experience. Teremos um painel muito rico agora, a ideia é que sobrem alguns minutos ao final, né, Aline, para o pessoal também poder fazer perguntas aqui para os nossos convidados. Agora deixo a condução com você, Aline. Obrigada. Os estudantes merecem e o Brasil agradece. É com essa frase que nós gostaríamos de começar o nosso painel, agradecendo a presença de cada um de vocês, do varejo, da cadeia de fornecimento, importadores, fabricantes, e muito feliz, né, pessoal, de ver essa casa tão cheia e de também falar de um tema tão importante para todos nós. Queremos agradecer especialmente a presença do nosso secretário de Educação do município de São Paulo, Fernando Padula, que vem sendo para nós aí uma vitrine do programa no nosso país e ajudado tanto o nosso varejo, especialmente aqui do município de São Paulo. E para a gente começar, então, esse bate-papo e começar a entender um pouco mais como que o programa material escolar pode fazer a diferença, né, em outros municípios, em outras localidades, e ouvir um pouco mais de tantas pessoas experientes que aqui estão, eu começo aqui com o Sidney, que é o nosso presidente da BFI, que é a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Materiais Escolares, e que também, junto com a DISPA, junto com a Abigraf, tem feito esse papel de difundir, de apoiar e de fomentar o programa Material Escolar. Sidney, nós tivemos aí pela BFI, no ano passado, uma campanha bem robusta sobre a certificação dos materiais escolares, trabalhando junto à população a importância da certificação do material. E isso abriu a visão da BFI para que a gente também pudesse sensibilizar e fortalecer o programa material escolar, porque a gente está falando direto com a família, falando direto com os estudantes. Então, a gente queria te ouvir um pouco como é que foi a visão da BFI e o que a BFI, junto com os nossos parceiros, está preparando aí para esse ano. Obrigado, Aline. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Então, Aline, é verdade, o ano passado, a BFI, nós focamos muito numa campanha de certificação, porque o material escolar, a gente tem diversas regras do Inmetro, principalmente, e é importante que seja certificado. Os nossos associados, participantes do mercado, seguem essas regras, e nós sempre defendemos que essas regras sejam aplicadas a todos que fornecem, importam e distribuem material escolar. Então, isso é um ponto de atenção. Nosso foco foi em alertar pais sobre a importância de verificar se o material escolar é certificado, tem o selo de segurança do Inmetro e assim por diante. E esse ano, como você colocou, a gente já viu o primeiro vídeo aí da campanha, o nosso foco é, novamente, no programa Material Escolar, que é uma bandeira antiga da nossa associação e que nós acreditamos que é um programa extraordinário, tanto no aspecto da inclusão das crianças, né, principalmente aqueles da rede pública, que passam a poder ter a oportunidade de escolher o seu material escolar. Então, eu sempre disse que a inclusão, e o secretário usou uma palavra que eu gostei muito, ele falou que é um programa de pertencimento, né? Ele dá pertencimento a essas crianças, de falar, olha, o meu material escolar não é diferente do meu vizinho, do meu amigo, assim por diante. Eu posso ir lá e escolher se eu quero um caderno de borboleta, de flor, de bola, de carro. Eu posso, se eu gosto de mais azul, mais rosa, eu tenho a opção de escolha, né? E a gente sempre usa esse exemplo. Olha, se eu não estou precisando disso esse ano na lista escolar, eu posso pegar uma caixa de lápis de cor em vez de 12, 24 cores, posso pegar um item diferente. Então, do ponto de vista das famílias, né, é um programa assim, acho que muito relevante. Quem tem filhos, sobrinhos, netos, sabe o que é ir à papelaria, comprar, escolher sua lista de material escolar, né? A alegria que é poder pensar o que vai ser, a mochila, o caderno, o material. Então, esse é um momento, tem um lado lúdico, tem um lado assim importante do aspecto emocional da criança fazer isso.
Então, acho que, acima de tudo, eu adorei a sua palavra, é um programa de pertencimento dos alunos, né? E, claro, para o nosso, principalmente para o varejo de papelaria, e aqui tem muita gente que a gente sabe do varejo de São Paulo, e São Paulo, secretário, é a grande vitrine desse programa. Quando a gente olha os resultados, quando a gente olha o impacto que tem no pequeno e médio varejo, na geração de trabalho, renda, quantos novos postos permanentes e temporários do Volta às Aulas se abrem. Então, assim, eu não tenho dúvida que, além do aspecto de crianças, o aspecto emocional, é um grande programa de geração de renda, geração de impostos na cidade. Então, em nome da BFI, eu tenho certeza que eu falo em nome dos clientes, varejistas e papeleiros que estão aqui, o nosso muito obrigado por manter esse programa ativo e, claro, nós acreditamos e torcemos, esperamos que ele continue assim por muitos e muitos anos. Obrigado. Obrigada, Sidney. E é assim que a gente espera, né? Não só manter no município de São Paulo, como também levar para outros estados, outros municípios. E hoje a gente tem... Quem aqui não é de São Paulo? Levanta a mão. Bastante gente de fora que nos visita, que está aqui para poder aproveitar a Scholar Office e também ouvir as oportunidades que a gente tem para levar para os outros municípios. E isso é um desafio para todos nós aqui, para todas as entidades. O secretário vai falar daqui a pouco também na visão do município de São Paulo, mas eu queria ouvir um pouquinho do João, nosso presidente da Abigraf, João Scortesi. Diante de tantos desafios, João, que a gente tem como entidades, como organizações, de disseminar o programa, de levar, né, a proposta, como é que a Abigraf consegue enxergar, dentro da sua linha de trabalho, que são as empresas fabricantes de agendas, de impressos, enfim, como é que a Abigraf se posiciona em relação ao programa, né, em relação a vantagens e benefícios? Boa tarde para todos. Eu gostei muito da palavra pertencimento. Eu vou me basear a minha fala dentro desse escopo. Primeiro, falando da indústria gráfica, de quanto isso é importante para todos nós. Todo mundo sabe que não é fácil vender produtos para as crianças, para o mercado, né? Numa época onde nós estamos sendo assolados de todos os lados, por todos os caminhos. Então, primeiro, olhando pelo foco da indústria, não há como negar o quanto isso nos representa. Mas eu queria quebrar o protocolo um pouquinho, que eu não posso deixar de falar. Há uns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos, participando dessa feira, eu tive a oportunidade de ver crianças escolhendo o material escolar. Não há nada mais bonito do que isso. Uma criança escolher um lápis, a cor que ela quer, o caderno com aquela capa que ela sonhou. Não é aquela capa quadrada, não é o termo exato, mas é uma capa cheia de marcas, cheias de pesadas. Hoje não. Hoje, quando você olha o material, você tem o direito de escolher. E nós vivemos uma época muito importante, né, secretário? O direito de escolher. Nós não podemos abrir mão disso, de ver uma criança com o seu direito de escolher uma caneta, um lápis, uma mochila, enfim. É isso que eu acho que é importante desse projeto. O direito de escolha, de pertencimento. E nós, da indústria gráfica, nos sentimos parte desse todo e apoiamos com todas as nossas energias essa iniciativa. Muito obrigado, viu? Obrigada, João. Agora, já passando a palavra para a minha colega de programa Material Escolar, eu tenho o privilégio de trabalhar com a Márcia. Nós duas fazemos esse apoio na área executiva, do fomento e da implementação do programa também, nesse suporte. E a Márcia, com a sua experiência também, nós combinamos, né, Márcia, de passar para a Márcia agora aquilo que muitos de vocês querem ouvir. Acabou a escolar, voltamos para casa, como é que a gente faz para levar o programa para a minha cidade?
quais são os próximos passos, né, dentro de tudo que vocês estão ouvindo. Então, Márcia, conta para a gente, e já agradecendo a presença aqui do presidente da DISPA, o Paulo, que está aqui conosco, que é do setor também, e aí está prestigiando o nosso painel. Obrigada. Ontem falamos sobre isso, né, antes de me apresentar. É um prazer ter você aqui conosco. Eu acho que foi incrível a sua chegada e a gente tem feito um lindo trabalho aí pelo Brasil. Obrigada. Eu sou a Márcia Alves, eu sou da ADISPA, Associação dos Distribuidores de Papelaria. A ADISPA tem 15 anos e há 14 anos nós trabalhamos, né, neste projeto que é o Programa Material Escolar. Nós apoiamos outras causas que achamos pertinentes, importantes para o nosso setor, mas o Programa Material Escolar é o principal deles. Quero agradecer ao nosso presidente atual, Paulo Freire, que nos representa no estado do Pernambuco e tem nos apoiado muito nesse trabalho, e a gente sabe que muito está por vir. A Aline falou bem, né? A gente sabe já dos benefícios, a gente sabe o quanto é importante e o quanto é um divisor de águas para um município, um estado que implementa esse programa. O exemplo é esse caso de sucesso, né, de São Paulo, e aproveitar aqui para agradecer. Eu não canso de agradecer a São Paulo, porque eles são muito queridos conosco nesse nosso trabalho, nessa nossa ida para todo o Brasil. Eles estão sempre nos apoiando, estão ao nosso lado, então quero muito agradecê-lo, secretário, e a toda a sua equipe. E aí hoje nós não vamos falar sobre esses benefícios, porque vocês já sabem. Nós vamos falar um pouquinho dos próximos passos. Nós temos trabalhado em conjunto, sempre trabalhamos há 14 anos as 3 associações, mas com a vinda da Aline, eu acho que a gente criou um novo ar aí para esse nosso trabalho, e nós estamos nos unindo para trazer uma campanha e para trazer muito material, informação, uma cartilha que vocês vão poder levar para os governantes dos municípios de vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos próximos passos saindo aqui da feira. Então, como funciona? Normalmente, o caminho, né, o melhor que vocês podem fazer, procurar os órgãos governamentais do município de vocês, pode ser os prefeitos, o prefeito, vereadores, secretária ou secretário de educação, secretária ou secretário de desenvolvimento, também nos ajudam muito nesse processo. E procurar alguém que vocês conheçam para levar a ideia. Esse é o primeiro passo. Nós estamos abertos de forma institucional a ajudar. Algumas vezes a gente consegue uma agenda presencial, outras vezes uma agenda online. Nós temos bastante material que podemos disponibilizar para vocês também. Mas o primeiro passo é isso, buscar mesmo o poder público. E aí a gente vai começando a munir vocês de informação. A gente precisa de um projeto de lei aprovado na Câmara, a sanção do prefeito, e aí a gente vai começar os trâmites administrativos. É um programa muito sério, nós falamos lá na DISPA que somos entusiastas, porque a gente recebe muitas objeções nas reuniões. Mas esse material vai ser entregue? Mas tantas dúvidas surgem, ele é muito sério, porque o aluno só pode comprar na rede credenciada, de acordo com a classificação que a prefeitura entende necessária para aquele comércio. Então, eles vão criar as regras, né? Existe um termo de referência, onde a gente coloca as regras para cadastro dessa papelaria, e onde a Prefeitura de Educação deste município elenca os produtos que ela entende necessários de acordo com a faixa etária. Então, a necessidade pedagógica de um aluno da educação infantil não é o mesmo que do ensino fundamental e do médio, no caso, no Estado. Então, isso é muito importante ressaltar, porque realmente é muito sério. Esse aluno só pode comprar nessa rede credenciada esses itens que foram ali classificados pela Secretaria de Educação. Existe um gestor financeiro, a gente precisa de uma fonte pagadora. E aí, para isso, normalmente acontece uma licitação para que esse gestor financeiro possa
fazer toda essa parte intermediária, que é o cadastro, a conferência. Esse pagamento só é feito após a emissão da nota fiscal, confere-se na nota fiscal se realmente são os itens que a secretaria determinou. Sidney falou muito bem essa questão dos produtos, às vezes você recebendo o kit, todo ano você recebe tesoura, você recebe régua, que é um produto que você consegue cuidar, né, até ensinar essa educação para essa criança, para que no próximo ano ela não precise comprar essa tesoura e ela pode sim investir numa capa de caderno diferenciada, numa caixa de lápis de cor com mais cores. E tudo isso eu gosto de falar, né, quando nós vamos para as reuniões. Não é um programa engessado. O que acontece em São Paulo é a realidade no município de São Paulo. Então, cada município tem a sua realidade, a sua necessidade, o valor, né, normalmente já destinado para esse kit, que também vai ser destinado agora para o programa, que pode ser através do cartão ou através de um aplicativo no celular. Por isso que a gente mudou, né? O pessoal fala muito ainda cartão material escolar e o cartão, vamos implementar o cartão. Por que que a gente mudou? Porque hoje, São Paulo, por exemplo, esse benefício é entregue através de um aplicativo no celular. E neste aplicativo você tem um link com o valor para ser gasto no material e um outro para ser gasto nos uniformes escolares. Então, São Paulo, Angra dos Reis fizeram dessa forma. E é mais ou menos esse o caminho. O que eu gosto muito de falar? Né? Às vezes eu escuto alguns papeleiros, hoje mesmo, né, agora há pouco eu estava escutando uma querida nossa que todos conhecem, a Ana Darima, falando de Poços de Caldas. Eu falei, a gente nunca pode desistir. São Paulo, trabalhávamos há muitos anos e aconteceu. Né? Às vezes não é uma gestão, às vezes não é a realidade no município naquele momento, e às vezes, dali 1 ano, dali 2 anos, dali 3 anos, passa a ser e acontece. Então, é importante que vocês não desistam, que vocês continuem levando essa ideia para o município de vocês e que vocês saibam que vocês podem contar conosco, principalmente com as 3 associações, que estamos prontos para ajudá-los no que vocês precisarem. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, Márcia. A ideia é justamente trazer esses exemplos para que vocês possam levar argumentos para implementar na cidade de vocês. E, por último, não menos importante, a nossa autoridade presente, queria passar para o nosso secretário, porque, afinal de contas, nada melhor do que a prática para demonstrar resultado, para demonstrar efetividade. A nossa vitrine há 6 anos, né, secretário? É a vitrine do Brasil. E aí a gente usa sempre essa frase, né, Márcia? Se deu certo em São Paulo, como que não vai dar certo em outro lugar? Com mais de 1 milhão de alunos, eu queria que a equipe ficasse em pé, por favor, da Prefeitura de São Paulo, para a gente conhecer e aplaudir vocês. Parabéns, meninas. Olha lá quem toma conta de 1 milhão, mais de 1 milhão de alunos. Obrigada, viu? Obrigada pelo trabalho de vocês. E queremos ouvir o nosso secretário agora, e conversava antes com ele da importância de vocês que querem implementar em outros municípios, levarem esses argumentos para o poder público. Porque um secretário ou um prefeito, ele tem essa dúvida. Mas será que funciona? Será que me ajuda? Como que isso alivia a gestão da minha Secretaria de Educação? O que isso, na prática, traz de resultado? Então, nada melhor do que ouvir o nosso secretário à vontade. A gente gostaria de te ouvir. Obrigado. Obrigado, Aline. Obrigado a todas as entidades aqui representadas. É um prazer estar aqui na Escolar 2026, falando desse programa que é um xodó para mim, que é o programa de material e uniforme escolar. Para falar um pouco dele, acho que a gente tem que voltar uns 25 anos para trás. Nós ainda tínhamos no país um problema, um desafio, que era de universalizar o acesso. Então, muitas crianças estavam fora da escola. E, junto com o Fundef, hoje Fundeb, se garantiu o acesso de todas as crianças à educação fundamental. Aqui na cidade de São Paulo, nós tínhamos 2 grandes problemas. Um problema era o problema de fila de creche,
que nós conseguimos, infelizmente, zerar a fila de creche. E o outro problema era o problema na entrega de material e uniforme escolar. Esses eram os motivos que, durante 25 anos, a Secretaria ia para os jornais impressos, para as rádios e para a televisão, motivo de atraso, motivo de má qualidade, motivo de fracassado uma licitação, que acabava gerando um grande desgaste para o governo e para a Secretaria. Então, foram diversos os secretários que passaram pela Secretaria da Educação e com este grande desafio. Então, eu diria, Aline, do ponto de vista da gestão, que o programa material e uniforme escolar, no caso de São Paulo, resolve o problema, né? Que é o grande problema do atraso, aquele problema de você chegar em junho, julho e ainda não ter entregue nem o material e nem o uniforme escolar. Resolve também o problema da qualidade, né? Em cada uma das lojas, depois posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas resolve fundamentalmente o problema da não entrega, porque você acaba tendo, numa rede como a nossa, que tem 1.080.000 estudantes, 4.100 unidades escolares, são poucas as empresas que conseguem competir numa licitação. E aí você fica meio que refém daquelas empresas que sempre fornecem e fornecem pelo Brasil inteiro esse programa. E se elas resolvem não fornecer, não fornecem, né? E quem paga o pato são as crianças. E aí vem Ministério Público, Tribunal de Contas, uma série de outras questões, sem se falar na qualidade. Para dar a dimensão para os senhores um pouco mais de como é complexo, eu vou tomar como exemplo o uniforme escolar. Então, os senhores imaginam que a diretora da escola, com a sua equipe, tinha uma chapa de metal que ela tinha que medir o pé da criança. E ia anotando isso numa planilha. Depois media a circunferência, depois media a altura. E lançava tudo. Eu estou falando de uma época que não tinha computador, ou tinha um computador só, né? Não é hoje inteligência artificial. E lançava tudo isso daquela escola, que depois punha lá num sistema para consolidar na Diretoria Regional de Educação as informações. E depois mandava para a Secretaria, que pegava tudo isso, assim como o número de estudantes, pegava o pessoal da área pedagógica, né, e via, bom, para essa idade, qual é o material necessário, que tipo, e pedagogicamente para cada etapa. Mas ela juntava todas essas informações e aí tentava imaginar qual a velocidade que as crianças iam crescer. Porque como se todos crescessem ao mesmo tempo na mesma velocidade. E eu costumava dizer que era o seguinte, você põe lá um cálculo, então se tudo desse certo, ela ia crescer 2%. Aí uma cresceu 4%, sobrava um pedacinho da barriga para fora. E eu brincava, era o suficiente para a gente parar no Bocardi de manhã, no Bom Dia São Paulo. Né? Porque lá vinha o Bom Dia São Paulo falar, não entregou, a barriga está para fora. Aí tem uma outra situação. Você imagina o seguinte, o aluguel está caro, a pessoa mudou daqui para lá. Só que eu, se for muito eficiente, vou entregar o produto aqui nesse lugar. Aí depois as diretoras tinham que ficar trocando. Olha, você tem o tamanho tal, olha, você tem o lápis, olha, você tem a tesoura, olha, você tem o apontador. Por quê? Porque foi entregue com eficiência no prazo, em fevereiro. Quer dizer, quando não se tinha o atraso, você tinha o problema, outro problema logístico. Né? E aí tem uma outra questão, que é onerar a escola com outras atividades que não o essencial, que é a aprendizagem. A diretora, as professoras têm que estar preocupadas o quê? Com alfabetização, com matemática, né? Tem que estar preocupado em garantir o direito de aprendizagem das crianças e não em ficar fazendo logística. Aí chega o estoque de material, estoca o material, aí marca o dia para entregar o material, né? Depois, mas esse aqui hoje foi ao médico, não conseguiu entregar, então novo dia para entregar aquele material. E mais horas que são gastas para fazer isso, que é o que eu digo dos custos ocultos, né, do programa. Então, do ponto de vista da gestão, resolve o problema. Por quê? Porque você entrega na mão da mãe, eu digo mãe porque em geral é a mulher, mas mãe, pai, responsável,
que vai na loja e leva a criança, pode ainda, durante um período, falar, olha, o agasalho está bom, eu quero 2 camisetas, a tesoura está boa, eu quero mais lápis, a borracha está boa, né? E por aí vai. Além do que, a dignidade da criança poder escolher a capa do caderno. Porque é o que eu falo também. Governo de esquerda, o caderno é vermelho. Governo de direita, o caderno é verde. Governo de centro, o caderno é azul. E assim vai, é tudo igual para todo mundo, né? E não, a criança pode ir lá escolher o caderno do São Paulo Futebol Clube, pode escolher do Corinthians também, do Palmeiras, aí tem a liberdade de escolha. E aí traz o que eu falei do pertencimento. Esse é o meu caderno, né? É o caderno que ele escolheu, né? Você ir a uma loja e ver uma mãe de um filho de uma escola de classe média alta comprando material e na mesma loja a mãe do filho da escola pública escolhendo o seu material, né? E decidindo e tendo essa autonomia. E tem uma segunda vantagem, que o programa gera emprego e fomenta o pequeno comércio. Só isso já valeria a pena. Mas como eu sou secretário de Educação, não da Indústria e Comércio, né, eu tenho que trabalhar pela educação. Então, a primeira coisa é resolver um problema histórico, que era o problema de entrega, um problema de atraso, um problema de qualidade. A segunda, ou seja, garantir este direito que as crianças têm, sem onerar a escola com esta atividade, desonerando a escola da atividade logística administrativa e concentrando a escola na atividade de aprendizagem, na atividade pedagógica. Gera também que nós temos mais de 1 milhão de fiscais, porque a mãe vai chegar lá e vai ver se o produto é bom ou não é bom, né? Não são 3, 4, 5 fiscais, são 1 milhão de fiscais na cidade inteira fiscalizando se o produto é bom ou não é bom e dizer, não, eu não quero esse produto, né? E a outra questão é o fomento ao pequeno comércio, né? Que só isso já valeria a pena o programa existir em qualquer nível, quer seja no nível municipal, quer seja no nível estadual. E gera emprego aonde? Aqui, na cidade de São Paulo, gera emprego no estado de São Paulo, né? Fomenta o pequeno comércio aqui, na cidade, no estado de São Paulo. Então, eu já falei demais, né? Acho que, em síntese, é isso. Do ponto de vista do gestor, resolve o problema. E aqui, em nome da Fabiana, eu queria agradecer toda a equipe da Secretaria Municipal da Educação, que pegou os 2 momentos do programa. Algumas trabalharam em escolas e viveram todo esse momento de ter que garimpar informação e de depois virar estoquista, cuidar da logística dos materiais e uniformes para garantir este direito. E hoje trabalham na gestão desse programa, que a gente pretende também agora fazer uma parceria. Você falou do Imetro, né? Nós vamos fazer com o IPEM aqui e com o IPT para justamente fazer uma auditoria por amostragem para garantir que aquele produto que é entregue no momento do credenciamento é o produto que está se oferecendo nas lojas. Ah, Padula, mas precisa? Acho que precisa, porque você dá um susto, mostra aqui, a coisa tem que ser séria, né? E mostra que tem que andar na linha. Então, era isso aí que eu queria deixar de recado para vocês e dizer que vale a pena muito sobre o ponto de vista da gestão, sobre o ponto de vista de emprego e sobre o ponto de vista de fomentar o pequeno comércio. Obrigada, secretário. É muito importante a gente ouvir de quem, na prática, né, faz a gestão do programa. E a gente também trouxe essa pauta hoje para esse painel justamente para que vocês conheçam também o lado da gestão pública, porque é quem vai tomar a decisão de aderir ao programa ou não. Então, muitas vezes, os papeleiros se sentem, né, o varejo, poxa, mas a gente não é unido, eu não tenho uma associação que me represente. Eu até queria pedir aqui a licença para o nosso painel, para, ao invés de ficarmos nas perguntas, de repente, abrir as perguntas para que quem está aqui hoje possa questionar, entender, e já tem gente com mão levantada já, e para a gente poder, então, tirar essas dúvidas, né? Então, a gente queria demais te agradecer, porque são argumentos importantes para que um secretário e um prefeito que vai escutar esse vídeo, e tem mais aqui
um QR Code aqui para todo mundo que quiser baixar esse vídeo que nós apresentamos, que é um outro também reforço para levar como conteúdo numa agenda, numa apresentação. Então, eu queria pedir o apoio da Francal agora aqui, das meninas. Para quem tiver pergunta, pode pedir o microfone primeiro lá no fundo, aqui, depois lá no fundo temos mais também. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Dedé Marques, eu sou de Manaus, da Raima da Amazônia. Secretário, quero parabenizar-lhe pelo seu entusiasmo, como o senhor falou sobre o programa material escolar. A pergunta é: como foi a comunicação do prefeito para com o senhor, para que isso consiga virar uma lei e, de fato, isso materializasse e dando benefício para 1.080.000 de estudantes num estado que tem 1/3 do PIB brasileiro e numa capital, São Paulo, que é uma das maiores da América Latina. É isso. Muito obrigado. Ótima pergunta, porque você me permite fazer justiça também, que, na verdade, me coube implementar o programa, mas ele teve início, ou foi definido pelo prefeito Bruno Covas. Quando o Bruno era secretário, ainda antes da pandemia, foi feita uma licitação, e essa licitação caminhava para se ter um contrato emergencial, porque não estava se atendendo aos requisitos necessários nessa licitação. Foi quando ele decidiu, então, cancelar e mudar radicalmente o modelo de aquisição de material escolar e de uniforme na cidade de São Paulo. Só que aí veio a pandemia, então as escolas fecharam e quando foi 1º de janeiro de 2021, ainda com o prefeito Bruno Covas, eu tomei posse como secretário e me coube implementar o programa de material e uniforme. Então, na verdade, o prefeito tomou esta decisão, era para o programa ter sido implementado em 2020, mas com o advento da pandemia da Covid-19, as escolas foram fechadas, com isso o programa ficou suspenso e aí em 2021 nós demos início ao programa. Claro, nós tivemos problema no primeiro momento, problema com o aplicativo, uma série de bugs, eram 2 aplicativos, um para material e um para uniforme, mas a partir de 2023 o programa roda, que é uma beleza. Tem mais uma aqui. Queremos parabenizar a liderança aí de São Paulo por esse avanço. Eu sou o Lucena, lá de Goiás, da Papelaria Carvalho. Nós gostaríamos de perguntar, senhor secretário e colegas, qual que é o caminho das pedras mais rápido, mais prático, mais inteligente, para a gente começar, junto ao poder público, conseguirmos algo parecido? Seria se dirigir uma audiência ao governador, ao prefeito, à Câmara dos Vereadores, à associação? Qual o caminho das pedras? Por onde a gente pode começar? Acho que já tem algum movimento nessa direção, e chegando em Goiás eu vou me informar. Mas o caminho das pedras nos ajuda, se vocês puderem. Obrigado. A pergunta é tão boa que eu acho que todos podem responder. E queria também reforçar que aqui em São Paulo nós temos um projeto de lei 795 de 2024, está na LESP, tramitando, né, está suspenso agora em função do período eleitoral, mas já temos um projeto de lei que está caminhando aqui no Estado e que certamente, né, assim que possível, de acordo aí com a deliberação do governador e com a ajuda do nosso secretário aqui, né, foi reforçando o bom exemplo, ou a eficiência do município de São Paulo, a gente deve, se Deus quiser, alcançar o sucesso. Eu vou começar, né? Eu sugiro que depois o secretário conte um pouquinho da experiência de como foi em São Paulo, mas se o senhor está interessado em levar o programa para Goiânia, então teríamos que falar com o município, com o prefeito, com os vereadores, com a equipe de educação local. Em nível estadual, existe uma movimentação, nós já estivemos lá, já conversamos na época com o governador, existe um grupo, inclusive, depois no término podemos trocar contato, que eu posso incluí-lo nesse grupo, para falar da questão do Estado, que aí é um outro posicionamento, aí assim é governador, aí é deputado, é uma outra frente.
para trabalharmos, e também a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Mas este é o caminho. O que nós estamos fazendo enquanto associação é preparando um material ainda mais detalhado para ajudá-los. Porque, às vezes, a gente escuta muito algumas objeções. Por exemplo, a questão da economicidade. Conversamos em reunião essa semana com o secretário. Porque, muitas vezes, o governo entende que o kit custa, vou falar aqui hipoteticamente, R$200. Aí eu paguei R$200 no kit e não vou conseguir comprar, né? O pai não vai conseguir comprar com esse valor no comércio local. Mas eu sempre falo nas reuniões, o kit ele não custa R$200. Foi licitado por esse valor. Mas, como bem o secretário falou, quantas pessoas envolvidas nesse processo, quantas pessoas trabalhavam, tem municípios que têm ainda almoxarifado, a dificuldade de entregar esse kit ponto a ponto. Então, quando você começa a colocar no papel todos esses custos, você começa a entender a economicidade no programa. Então, essa é uma das questões, às vezes a questão de Tribunal de Contas, né, que também preocupa muito o governo, tem várias objeções, e nós vamos preparar um material que poderá ajudar ainda mais vocês neste caminho das pedras. Mas, por enquanto, ainda assim, com o que nós temos, nós ficaremos à disposição de vocês. Obrigada. Marcelo, posso só colocar uma colocação do caminho das pedras? Eu gostaria de dar um exemplo da cidade de Cascavel, que implantou o cartão há 15 dias, teve a lei aprovada. Cascavel a gente acompanhou de perto, foram 10 anos. Grupo de mensagens, grupo de WhatsApp entre os lojistas, reunião com vereadores, reunião com o prefeito, reunião com o secretário, e claro, em 10 anos a gestão mudou, o governo mudou, os políticos mudaram. Um dos vereadores, ele até mandou notícia, ele estava na primeira reunião, hoje ele é presidente da Câmara dos Vereadores, né? Ou seja, é uma batalha, é uma caminhada, né? É uma jornada, mas Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, associações comerciais e envolvimento com a discussão dos órgãos políticos da cidade, né? Secretaria, Prefeitura, Executivo, então tem que movimentar localmente dessa forma. Obrigado. E complementando também o letramento, né? Falar sobre, se a sua cidade ainda não tem um grupo, né, ou não pertence, como o Sidney colocou, aqui em São Paulo, até nós temos o Dino, está aqui na plateia, que ele é presidente da Câmara Setorial de Papelaria, ligado ao Sindlojas. É um trabalho que foi feito de formiguinha, mas que hoje vem tomando aí uma proporção muito importante para o município de São Paulo, mas em defesa do setor. E a gente falar do assunto, como o Sidney colocou, audiências públicas, levar palestras, levar informação voltada para o programa, sensibilizar o poder público, né, secretário, que eu acho que ele pode falar um pouco mais sobre isso, mas a importância da população, da comunidade entender que isso tudo volta para a cidade, isso volta para o município em geração de renda, de emprego, de oportunidade, e fora o aspecto social, né, da valorização aí dessa criança, dessa família, poder escolher o seu material. Então, também complementando, né, e os aspectos políticos que a gente sempre tem que tomar cuidado. Eu e a Márcia, a gente está super à disposição de vocês, e o secretário vai me entender bem, né, secretário? Como o Sidney também mencionou, o prefeito, muitas vezes, tem uma linha de trabalho e, às vezes, a gente tem a Câmara Municipal com algum representante que é de uma outra linha de trabalho e a gente pode ter um choque naquele momento ali, político, né? Então, é muito importante essa habilidade, essa informação, buscar entender, né, qual é o momento, como foi bem mencionado. Eu ia fazer duas considerações só. Uma é uma frase que eu uso, que é persistência, resiliência e paciência. Acho que isso é bastante importante nesses casos. A outra é o depoimento que eu posso dar como gestor público. Eu sou servidor público de carreira do governo do Estado e estou afastado para ser secretário. Do ponto de vista da eficiência, da efetividade da gestão pública, não há dúvida de que este é o melhor modelo. Se o objetivo for garantir que a criança tenha o seu
material, o seu uniforme, no prazo adequado e com a qualidade necessária, este é o melhor caminho. E aí nós também nos colocamos à disposição para conversar, mostrar como é que funciona aqui, servir de inspiração. Quem sabe pode ser um pouco arrogante falar inspiração, mas, enfim, estamos à disposição para ajudar. Obrigada, secretário. Alguém mais tem perguntas aqui na frente, por favor? Olá, boa tarde. Eu sou a Ingrid, eu sou aqui de São Paulo mesmo. A minha papelaria ela é de bairro, a gente está forte no varejo. E, em primeira mão, eu queria agradecer pelo programa, porque realmente ele muda vidas. A gente está localizado lá na Zona Leste, então eu lido diariamente com crianças que eu sei que realmente aquilo ali está sendo uma experiência para ela. E ver os olhos dela comprando algo que eu sei que não é a realidade dela, torna isso realmente algo muito digno. A minha pergunta em si hoje a gente sabe que isso está no município de São Paulo e ajuda muitas crianças, mas da onde eu venho tem muitas escolas do estado. Eu não sei se vocês sabem como, mas se isso vai também se tornar presente no estado. Assim esperamos. O projeto de lei está pronto. É o nosso sonho. É o nosso sonho, o nosso desejo. E, secretário, se você quiser falar alguma coisa, falamos sobre isso, né? Temos um modelo em São Paulo, então seria essencial aí essa articulação. Lá atrás, quando eu estava no Estado, a gente sonhava com isso. Tinha até o seu Nogueira, que era o presidente do Sindicato das Papelarias, que esteve comigo lá algumas vezes. Enfim, eu acho que deveria ir, né? Quer seja levar o programa de uniforme, que ainda não existe, quer seja transformar o programa de material para ser neste modelo. Agora, cada governo tem sua liberdade, né, de atuar. Eu só posso nos colocar à disposição para falar, ó, está dando certo, funciona, resolve o problema da gestão, se quiserem, a gente conta. E que isso sirva de ideia. Alguém mais? Aqui temos uma e aqui também. Aline, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Sim. Aqui. Aline? Gente. Não, um programa se faz também com apoio, não é certo? As entidades, falando para o colega lá de Goiás, né? A Abigraf está no Brasil inteiro hoje. Então, pode procurar essas entidades que elas também vão apoiar. E basta fazer contato com São Paulo. Eu sempre gosto de colocar São Paulo como referência. Gente, as coisas que dão certo aqui podem ser copiadas em qualquer escala, numa escala grande, numa escala pequena. Então, por favor, também procure a Abigraf, tá certo? E qualquer dificuldade que você tiver, por favor, me coloque à disposição. Pode entrar em contato com a Márcia, com a Aline, que a gente aciona as entidades, tá certo? Para nós, da indústria gráfica, não há nada melhor do que trabalhar para o mercado, perfeito? E esse programa é mercado. Obrigado. Obrigada, João. Boa tarde, eu sou Lúcia, de Porto Velho, Rondônia. Eu já entrei em contato com a Márcia, nós já estamos lá há algum tempo tentando criar esse cartão, né? Já passamos por algumas gestões de prefeito, né? Então a gente já está numa luta lá em Porto Velho, no estado de Rondônia. Então, assim, eu já conheço alguma coisa do cartão, que a Márcia já me passou, mas eu fiz questão de estar aqui hoje para que eu leve essa palestra, né, esse encontro para os meus gestores lá. A Câmara já deu um passo, né, tanto a Câmara como a Assembleia já deu um passo grande, já aprovou o projeto. Nós estamos precisando agora da sanção do nosso prefeito e do nosso governo. Então, assim, o que a gente quer é que realmente a criança tenha essa liberdade, né? Eu estou na papelaria há muitos anos e eu sei o quanto é importante uma criança escolher o seu material. Então, assim, eu estou aqui e vou levar esse encontro para que a gente possa expor aos nossos representantes e torcer para que eles tenham a sensibilidade e fazer essa mudança. Muito obrigada. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Que bom. Vamos ouvir mais uma.
O amigo secretário Fernando, chamo Paulo, sou da DISPA, e parabenizar mais uma vez, já tinha feito o exemplo, tem que ter humildade, sim, mas sem sombra de dúvida está ajudando todo mundo, todos os exemplos que são usados aqui de São Paulo. Aí a pergunta é a seguinte, hoje já tem o programa de material escolar, né, que são para os alunos, tem o do fardamento, e eu gostaria de saber se existe algum também um programa para ser o kit, o material dos professores. A gente está brigando isso lá em Jaboatão, lá em Pernambuco, que é de onde a gente vem, que o prefeito gostou tanto da ideia, antes até de implementar, que ele está querendo fazer do material escolar dos alunos, do fardamento, mas a primeira coisa que ele falou, os professores também têm que ter o direito de escolher os materiais dele. Vocês pensam em fazer isso também aqui em São Paulo? Ainda não tínhamos pensado nisso, mas é uma ótima ideia. vamos pensar. Mal comparando, eu vou só dar um exemplo, né? Em breve nós vamos ter uma feira que é a Bienal do Livro, né? E aí nós fazemos um voucher, quer seja para os alunos, quer seja para os professores, para que eles possam comprar os seus livros autonomamente. Então, é algo nessa linha, mas é uma ótima ideia. Parabéns. Depois eu quero conhecer mais. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria? Posso fazer uma pergunta? Claro. Secretário, tem 6 minutos. Vai lá. A aprovação do programa, né, dos nossos clientes, muitos aqui, a gente já escuta. É um programa super aprovado. Agora, como que a secretaria mede ou tem alguma medida, percepção da aprovação dos pais, dos alunos? Como é que vocês veem a percepção da secretaria da satisfação, qualidade, etc.? Nós contratamos uma pesquisa, né, da FIP, da USP, e passa de 92% de aprovação o programa por parte dos familiares, né? Agora nós queremos fazer em breve uma nova rodada desse programa e também fazer uma pesquisa, porque a gente fala muito em ciência, em evidências e tal, de mensurar esses custos ocultos. Quer dizer, quanto tempo que a diretora gastava cuidando disso? Quanto tempo que a professora... e o salário delas versus horas versus... para que você possa realmente fazer uma comparação. Quer dizer, eu acho que você tem que ter a avaliação, que é essa que nós fizemos, então passa de 90% de aprovação no programa, que foi a tua pergunta. E eu acho que nós temos que ir também mais além disso, que é tentar mensurar, ainda que de uma maneira retrospectiva, né, porque hoje não existe mais o modelo anterior, como é que você onerava, né, aquilo que eu falei, as pessoas com este programa, mostrando outro benefício do programa de material e uniforme escolar. Obrigado. Guardem essa palavra, custo oculto. Obrigada, viu, secretário? Porque realmente é um argumento fortíssimo para quem quer levar, né, para o seu município, para o seu estado, é justamente entender que existem esses custos ocultos que não são mensurados ali no momento, né, de fazer a adesão ao programa, e também lembrar que a gente tem os exemplos, né, no Brasil todo. Se vocês ainda não conhecem, a gente tem nos nossos sites, nos nossos materiais. Claro que, como a gente mencionou, São Paulo é a nossa grande vitrine, né, onde funciona, onde efetivamente traz resultado. Nós temos aqui tempo agora para a gente encerrar, e também gostaríamos que vocês se conectassem, né? Tem as papelarias aqui de São Paulo, Fernando está aqui da Papelaria Matriz, a Fabiana e o Dino da Encantada, desculpa se eu não vi os demais, mas tem muita gente aqui que pode ajudar numa dica, numa informação, num reforço para levar essa ideia para o seu município e para o seu estado. Queria aqui fechar o painel, dar a palavra para cada um de vocês, para uma palavra final, para uma dica, ou então para um conselho, né, de quem já passou pela experiência ou está ligado no dia a dia do nosso programa. Sidney, por favor. Obrigado pela presença, secretário. Muito obrigado pela participação, pelos conselhos, pelas informações. Obrigado, acima de tudo, por manter esse programa vivo. Realmente, ele não é só o seu xodó, mas é o nosso xodó, eu acho que de muitos aqui. E só diria o seguinte: mantenham a persistência, continuem nas suas cidades, apresentando, levando, discutindo, fomentando o assunto, que é o nosso sonho também ter isso nos mais de 5.000 municípios que a gente tem no Brasil. Obrigado. Obrigada, Sidney. Bom, João?
Vamos lá. Enquanto o secretário estava falando da professora que tinha que medir o tamanho do pé, a cintura da criança e... o que mais? E a altura. Eu fiquei imaginando, depois da pandemia, onde as crianças engordaram 17%, né? Foi a média. Olha o desespero de montar o uniforme para essas crianças. É isso que eu fiquei pensando na hora. Quanto facilitou tudo isso, né? Já imaginou se tivéssemos ainda que fazer no método antigo? Seria uma loucura, né? Gente, obrigado pela presença de todos vocês. E a Abigraf, a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, está à disposição. Nós trabalhamos com embalagem, trabalhamos com caderno, com promocional, trabalhamos com livros, perfeito? Então, estamos à disposição. Esse é o nosso negócio. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Ficamos muito felizes, porque a gente sabe o quanto muitas pessoas sairão daqui falando sobre o programa aí nas suas regiões. Então, divulguem as nossas redes sociais, o nosso trabalho, levem isso para mais pessoas da região de vocês e de outras regiões que vocês conheçam, para que a gente possa massificar essa ideia, para que o poder público, o nosso setor papeleiro e a população tenha ideia de quantos benefícios a gente tem colocando o programa em prática. Então, muito obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade. Secretário, por favor. Bom, parabenizar mais uma vez, agradecer pelo convite para estar aqui na Escolar 2026. E vendo vocês aqui, ouvindo as falas, me fez lembrar o seguinte: bom, hoje algo inspiracional, um sonho é ter o programa em todos os municípios brasileiros e em todos os estados. E aí eu me lembrei de uma frase do Dom Helder Câmara: se todos fomos capazes de sonhar juntos, seremos capazes de sonhar, de transformar o sonho em realidade. Eu acho que é com essa frase que eu queria terminar, agradecendo aqui as papelarias e desejar aí vida longa para o programa de material escolar. Obrigado. Obrigada, secretário. Encerrando, então, dentro do tempo, né, nosso painel. Agradecer a cada um que dedicou um tempinho aqui, que podia estar aí na feira, né, fazendo negócios, mas veio aqui falar do seu negócio, que isso é o mais importante. Agradecer o Rogério Camilo, que está fazendo aniversário hoje e é um super parceiro da gente em toda a organização do nosso stand, do nosso trabalho. Agradecer cada uma das papelarias e também dizer que a ABFI, a Abigraf e a DISPA estão à disposição de vocês. O nosso stand está aqui, muito próximo, aqui no pavilhão vermelho. Então, temos material também. Se quiser passar, bater um papo, tomar um café, a gente está ali à disposição. Tá bom? Muito obrigada a todos.